Professor Oswaldo, o tema do vídeo de hoje é o fenômeno Bolsonaro, o conhecido deputado federal Jair Messias Bolsonaro. E no momento em que eu quis abordar esse tema, eu fiz algumas leituras e percebi que fica impossível a gente falar diretamente do deputado Bolsonaro sem que a gente faça uma abordagem inicial sobre geopolítica. Eu percebi que ele realmente ele é uma consequência dessa geopolítica que a gente tem hoje. Então eu queria que o senhor falasse um pouco da geopolítica a nível internacional para que a gente possa, a partir daí, inserir o Bolsonaro nesse contexto. Bem, essa ideia de uma nova ordem, ela não é nova. Né? O problema é que as pessoas brincam com isso e dizem que isso é teoria da conspiração. Não. A ideia de uma nova ordem, né? A ideia de um império mundial, de um comando mundial, isso está desde pelo menos a Grande Roma. Né? Inclusive, com as devidas alterações, você vê que você tem a Grande Roma, depois você tem o Império Reich de Hitler, depois você tem agora a União Europeia, né, coordenada pelos socialistas fabianos. Então, essa ideia de um controle mundial, ela não é nova. O problema é que as pessoas não levam a sério, não pesquisam, a maioria das pessoas, e muitas vezes se dando opiniões até a respeito do que não sabem, debochando dessas coisas. Mas isso é muito sério. Por quê? Porque, de fato, o que existe já há muito tempo, e agora dentro desse novo contexto, são grupos que são chamados pelos estudiosos da geopolítica, né, das elites globalistas, são grupos que estão brigando pela tomada do poder. Por isso que se fala de uma nova ordem. Sair de uma ordem para vir para uma nova ordem. Dentro de uma dimensão mais teórica ou filosófica, você tem a mesma discussão equivalente no sentido de uma modernidade e uma pós-modernidade. Então, existem atores muito importantes nesse cenário, e agora, nos livros de geopolítica, os autores estrangeiros têm destacado muito o papel de ONGs, fundações, que são exatamente expressões, representantes de interesses das grandes corporações mundiais que estão financiando novas formas de rebelião para que o mundo venha a ganhar uma composição, uma característica, uma estrutura, uma dinâmica de acordo com essas grandes corporações e, evidentemente, essas elites globalistas. Né? Então, como a gente percebe essa divisão, o senhor mencionou agora na Europa que essa questão da União Europeia ela é oriunda do socialismo fabiano. Aí eu te pergunto, o que seria exatamente esse socialismo, qual a representatividade dele hoje a nível de Brasil, para que a gente possa trazer já para o contexto, para a gente poder falar de Bolsonaro? Chegando para o Brasil, é importante entender algumas coisas. Primeiro, o Brasil, quando a gente fala assim que o Brasil é rico em produtos, né, biodiversidade, minérios, isso não é brincadeira também. Né? É muito estranho, para ser, no mínimo, simplista, é muito estranho um país que agrega o maior grau de biodiversidade do planeta tem um exército com apenas 200 mil homens. Isso é algo surreal. Né? Em toda a história da humanidade, a riqueza, qualquer que seja a riqueza de uma nação, tem que ser guardada com um exército. Senão o outro vai lá e invade todo. Né? Então, você tem um país com uma biodiversidade como nós temos, com um país que detentor da maior quantidade de fontes de água potável do planeta. E temos uma força armada de um exército de 200 mil homens. Isso é algo que nunca se viu na história da humanidade, da civilização humana. Isso não é por acaso. Né? Exatamente isso deixa o Brasil vulnerável a uma série de interesses estrangeiros, inclusive a invasão da Amazônia, por muitas ONGs que se dizem proteger índio, mas que
descarregam 1 tonelada de equipamento laboratorial, né, para pesquisar as plantas e mandar os princípios ativos via internet. Então, a biopirataria hoje era feita via internet, né, em nome de proteção de índio. Hoje você usa a questão indígena para boicotar o desenvolvimento de um país, né, e em nome da natureza, em nome da cultura indígena, você segura a construção de uma hidrelétrica que vai resolver o problema da infraestrutura de energia elétrica do seu país. Então, quer dizer, tudo isso hoje está sendo apontado claramente nos livros geopolíticos como uma forma de você minar o seu país inimigo. Você tem interesse em que aquele país não se desenvolva para usar os recursos naturais dele, mais baratos para você, para o seu país. Então você boicota o desenvolvimento dele através de uma série de movimentos revolucionários com diversas bandeiras de direitos. Isso hoje é uma estratégia extremamente comum no mundo todo. O Brasil hoje ele vive basicamente 2 tipos de conflito ideológico. De um lado você tem o PT, um partido comunista, financiado por Chile e Rússia, e orientado, capitaneado por Cuba, que é um país satélite, um longa-manos da Rússia, que sempre foi. E do outro extremo você tem o PSDB, que é um longa-manos exatamente do socialismo fabiano. O socialismo fabiano ele tem origem nos mencheviques russos, e depois de um tempo eles vão se alojar na Inglaterra. E da Inglaterra eles se estabelecem e vão empreender um projeto esse que deu resultado, que foi a União Europeia. A União Europeia é um modelo socialista fabiano, e não é por acaso que muitos países que querem entrar, entram depois querem sair, porque percebem que, na verdade, estão vivenciando uma ditadura, onde há uma aparente liberdade de um mundo sem fronteiras, tem um preço muito caro com relação a muitas outras liberdades individuais. Como a gente viu recentemente com os ingleses, que resolveram sair. Os gregos também já tentaram sair, outros países já também já ameaçaram sair, etc. Então, o Brasil vive uma clássica aplicação da dialética. A primeira coisa que foi feita, inclusive com a grande cooperação do mundo acadêmico, completamente aparelhado para isso, e talvez também por falta de conhecimento teórico, chamar o PSDB de social-democracia, ou desculpe, de neoliberalismo. Chamar o PSDB de neoliberalismo é sinônimo de ignorância completa, porque inclusive o modelo de reforma do Estado que o Fernando Henrique utilizou, preparando a chegada do PT, foi um modelo inspirado em Bill Clinton, que é um socialista, o Partido Democrata é o Partido Socialista Americano. Então, chamar Fernando Henrique Cardoso e o PSDB de neoliberalismo é simplesmente desconhecer completamente o cenário que ele estava atuando e as próprias doutrinas políticas que estavam sendo discutidas. Até porque a própria sigla do partido já deixa claro, que é social-democracia. Não exatamente, é neoliberalismo. Exatamente. Só que havia necessidade de enxugar o aparelhamento do Estado para exatamente implantar a teoria gramsciana da sociedade civil organizada. São exatamente as zonas e fundações, substituindo o papel do Estado, acusando o Estado de não ser competente para exercer a sua função. Uma nova concepção do espaço público, inclusive baseada também na filosofia do neomarxista da escola de Frankfurt, famoso Jürgen Habermas. Exatamente. E, assim, pelo que o senhor me explicou agora, eu percebo que hoje a gente tem várias esquerdas. A gente tem várias vertentes do socialismo, e uma delas assim, que se destaca mais assim, ultimamente é a ditadura do proletariado. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco mais assim, sobre as outras esquerdas, porque a ditadura do proletariado a gente já falou em outras oportunidades, e eu queria saber um pouco sobre essas outras variantes da esquerda. Essa é uma estratégia de luta da esquerda, quando a gente fala de esquerda, a gente fala aí de todas as formas de socialismo. Então, você tem um leque de opções que, na verdade, parece para você e para os demais
eleitores, que é uma opção, mas não é. Tá certo? É como se eu tivesse 3 sapatarias numa avenida. E a cada sapataria dessa eu dou um nome diferente. Com preços diferentes, qualidade de produto diferente. Então você escolhe a sapataria que você vai comprar, mas no final das contas você está comprando na minha sapataria. Então você não vota em A, porque A é comunista, mas vota em B. B também é comunista. Isso está muito claro na relação entre Lula e Marina. Você não quer votar em Lula, porque Lula é comunista, mas você não quer votar em Marina. Se você votar em Marina, você vota o MST no jornal. Então, daí porque o incômodo do fenômeno Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele foge completamente a esse perfil de um líder popular que foi criado pela esquerda com a ajuda do marketing tecnológico, marqueteiros, etc. O Bolsonaro ele não teve um apoio de marqueteiros sofisticados, milionários, para criar esse personagem político importante da qualidade. Ele nasceu, de fato, naturalmente. Ele é resultado de uma reação cansaço da população brasileira que não aguenta mais pagar imposto e não ter de volta nem sequer um hospital público que possa internar um parente seu na emergência. Então, essa situação calamitosa que está o país, além de todos esses escândalos, né, dessa pirataria que foi feita no patrimônio público brasileiro, isso esgotou. E olha que, de fato, o Brasil nunca foi nenhum exemplo de ética e moralidade. Então, você esgotar a paciência do povo brasileiro, em termos de jeitinho, de corrupçãozinha, de tomar da cara, você tem que, a pessoa tem que se esforçar muito. Foi realmente uma coisa muito maior do que o brasileiro. Muito maior do que nós já estamos acostumados até com a cultura da corrupção. Né? Então, e aí vem, você está vendo aí vídeos no YouTube de pessoas dizendo que todos nós somos corruptos porque pescamos numa prova, todos nós somos corruptos porque oferece a cervejinha ao guarda. Oferece a cervejinha ao guarda. De fato, isso está errado. Né? Mas isso também não vai justificar eu ter que aceitar ou destruir a Caixa Econômica, a Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil e tudo mais que apareceu pela frente. Correto, que nenhuma das duas situações existisse, mas a existência da primeira não vai justificar a segunda, exatamente. Perfeito. E eu vi o senhor falando da questão da contrapartida dos impostos, que a gente tem hoje de contrapartida que a gente paga, são problemas sociais. E o que é que eu percebo? Esses problemas sociais, eles são muito assim, batidos pelos partidos de esquerda. Olha, o problema existe, olha, o MST. Mas, por outro lado, a gente também não vê solução. O PT passou 3 anos no poder. Quando o PT chegou ao poder, a gente já tinha movimento dos sem terra e hoje a gente continua tendo, talvez até maior do que era na época. Então, eu não vejo uma solução. Eu vejo mais eles apontando que existe o problema, mas não vejo como eles vão fazer para solucionar isso. Veja bem, essa ideia de associar problemas, inclusive criminalidade, a questões de ordem socioeconômica, a matriz disso é a ONU. A ONU, exatamente por influência da China e da Rússia na ONU. É a ONU que já vem, desde a década de 60, 70, já vem propondo acordos, convenções, tá? No sentido de programas, no sentido de resolver certos problemas, digamos assim, com políticas públicas sociais. Né? É lógico que isso foi feito de propósito para migrar para os países, particularmente para os países periféricos. Né? Então, foi se criando um ambiente com uma retórica muito sofisticada, né, em associar o quê? Associar todos os problemas de massa, acontecendo particularmente nos grandes centros urbanos, a problemas de ordem socioeconômica. Sendo assim, por outro lado,
a esquerda vai pouco a pouco se apresentando como aquela ala da política capaz, unicamente ela, capaz de propor as políticas que iriam corrigir esses problemas. Então, com o tempo, o casamento ficou perfeito. Se o problema é social, eu voto para a esquerda. Isto tudo faz parte de um preparo, de um cenário, que é bom que se diga, esta nova ordem, ela é socialista. Você não está vendo o cerceamento das liberdades no mundo todo, da liberdade de expressão, processos, ameaças de processos, o cerceamento, a criminalização da expressão. Você não está vendo isso por acaso. A nova ordem mundial, dê o que der, seja lá o que vier a ser, sabe-se hoje, com certeza, isso é um entendimento pacífico entre os estudiosos internacionais sobre o assunto, ela será uma mega ditadura comunista mundial. Então, você está vendo aí o preparo pelas mais diversas dimensões, seja no campo filosófico, teórico, como eu falei, o jogo entre modernidade e pós-modernidade, seja na dimensão mais política, econômica, a tal ordem, nova ordem, ou qualquer das dimensões que você observe, você está vendo se preparar o terreno para se destruir um modelo de ordem que estava fundamentalmente baseado na liberdade de expressão, na liberdade individual, das suas mais diversas manifestações de liberdade, inclusive de expressão. Você tem que tirar isso. Além do famoso controle populacional que está em vias de... As pessoas estão estranhando porque a esquerda está defendendo bandido. Há um interesse mundial no aumento da taxa de homicídio. Ou você acha que não se sabe onde é que está matando? Ou você acha que as polícias não têm condição de chegar e localizar onde é que estão os grandes grupos criminosos e eliminar esses grandes grupos criminosos? Ou você acha que todo esse aparato de serviço de inteligência do mundo todo só consegue descobrir que um grupo para estourar uma boate depois que esse grupo estoura? Quem montou o Estado Islâmico? O grupo terrorista mais rico do planeta. Terroristas que andam pelo deserto dirigindo Toyota. Em cima de caminhonete Toyota. São caravanas de Toyotas. Quem montou isso? Qual o interesse em se manter esse grupo Estado Islâmico? E agora com os seus lobos solitários, que seguem inclusive a matriz ensinada pelo nosso conterrâneo, o brasileiro, o Marighella. Até hoje o mini manual de Marighella é utilizado pelos grupos terroristas. O lobo solitário ele é uma adaptação das teorias de Marighella no mini manual de guerrilha urbana. Entendeu? Então, a quem interessa isso? Ou você acha que toda essa tecnologia ela só serve para rastrear depois que acontece? Verdade. Só fazendo uma parte, já que o senhor acabou citando Marighella, eu trazendo para a questão do Bolsonaro novamente, eu não consigo entender como é que Bolsonaro vai para o Conselho de Ética, porque mencionou o coronel Brilhante Ustra, e o deputado que votou antes dele, Glauber, não lembro sobre o nome dele agora, o deputado Glauber, citou Marighella e ninguém tocou no nome dele depois mais. Sim, porque você tem toda uma acadêmica, midiática, onde você vai selecionando os bonzinhos e os bonzinhos. Você viu um professor universitário que rodou aí às vezes citando o Bertolt Brecht. Vamos fuzilar os nossos inimigos. Aquilo não é apologia ao crime, ou instigação ao crime, para a esquerda. Aquilo ali é uma coisa normal, você matar o seu inimigo no paredão. Che Guevara chega na ONU e diz: matamos, continuaremos a matar em nome da revolução. E o cara veste camisa de Che Guevara, isso não é apologia ao crime. Entendeu? Agora, se você cita o nome ou defende alguém do outro lado, contrário da esquerda, então você passa a ser um inimigo da esquerda. E isso pode trazer, num país em que esse aparelhamento esquerdista comunista se dá em todas as esferas
dessa arquitetura institucional, isso pode trazer consequências severas para qualquer pessoa. Você vê o Bolsonaro, você vê o nosso Supremo se dando ao luxo de julgar bate-boca de deputado no Congresso. Enquanto na Lava Jato eles não condenaram ninguém, frente às 94 condenações de Sérgio Moro. Eu acho que é um desmerecimento até ao status de Corte Suprema. Né? Enquanto o Corte Supremo, eu acho que existem coisas muito mais importantes do que ficar discutindo bate-boca de deputado. Professor, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a atuação de Bolsonaro. Eu queria também chegar a um tema no próximo vídeo, que é o período do governo militar, que eu acho que é importante também para que a gente possa entender a atuação de Bolsonaro hoje. Mas nesse momento eu queria retornar a uma temática que já volta para o âmbito internacional, que é a implantação da dialética hegeliana marxista nos moldes da escola de Frankfurt. Porque, pelo que eu percebo, o que baseia a discussão hoje, promovida pela esquerda, que é essa discussão da dialética do negro contra o branco, do heterossexual contra o homossexual, eu vejo muito desses moldes da escola de Frankfurt nessa dialética. Eu queria voltar a esse tema, queria ouvir do senhor um pouco mais sobre isso. Essa ideia de separar para dominar, ela é antiga. Gramsci e depois Marcuse, eles vão trabalhar muito bem esse mecanismo. O Alinsky também, o Saul Alinsky também nos Estados Unidos, né? Não é só um pensador que trabalha com isso. O Marcuse chega a dizer, vamos criar novos proletariados. Né? Então você tem que criar das minorias injustiçadas e perseguidas e tal, para poder você justificar, colocar as pessoas uma inimiga da outra dentro da sociedade. Né? Daí porque, inclusive, a escola de Frankfurt, ela vai ter a ousadia, né, de associar capitalismo com fascismo. Ela faz o contrário. Se ela fosse coerente com a filosofia e com o fundamento doutrinário do socialismo, ela saberia muito bem que a relação não é de fascismo com capitalismo, é de fascismo com marxismo. Um dos maiores apoiadores de Hitler, né? Dois grandes apoiadores de Hitler foi a família Rothschild na Inglaterra, né? E o Stalin. Toda a máquina de matar nazista foi primeiramente criada, né? A parte bélica foi criada por Stalin. A parte bélica foi que mais deu apoio a Hitler foi o Stalin. Então, aí o pastor de Frankfurt faz. Como os comunistas viam em termos políticos esses dois inimigos, né? O capitalismo e a concorrência do fascismo, né? A guerra civil espanhola é um exemplo disso. Então, o que é que eles fazem? Eles associam, eles vão criando um discurso associativo de capitalismo é igual a fascismo é igual a capitalismo. E isso tem um tal poder de penetração no ambiente acadêmico que pega. E como eu já disse em outros vídeos, você está vendo um jovem hoje utilizando os mesmos símbolos, né, que sejam fascistas, sejam comunistas, utilizavam durante a década de 30 e 40, antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial. Né? Punhos fechados, punhos abertos, os mesmos símbolos vindos, inclusive, do anarquismo, do socialismo, bancados por organizações para utilizar a juventude para fazer tumulto e atentados terroristas. Então, está muito claro no Brasil que toda essa experiência teórica da escola de Frankfurt, ela está sendo levada à prática. Eu acredito, não posso afirmar isso com tanta certeza, mas acredito que em nenhum outro país a experiência de aplicar todo esse manancial doutrinário e estratégico comunista foi tão forte e está dando tão certo quanto aqui no Brasil. A situação do Brasil ela não é nem um pouco confortável.
que entende realmente o que está acontecendo com o país e não tem interesse em que esse país termine uma guerra civil, saberá, com muita sinceridade, reconhecer e entender muito bem isso que eu estou dizendo. E eu acho que uma dessas pessoas que a gente pode citar nesse momento seja o próprio Jair Bolsonaro, por estar batendo de frente com tudo isso. Sim, né? Você tem que tirar, ele se tornou um obstáculo. Ele é de fato um líder, ele é de fato um líder que você pode chamar de popular. Porque ele vem do povo, como eu disse antes, sem nenhum marketing, sem nenhum empreendimento estratégico, sem nenhum uso de tecnologia. Ele é naturalmente do povo, e ele não deve nada a partido nenhum, ele não tem comer amor a partido nenhum, ele não deve nada aos fabianos, ele não deve nada aos comunistas, então ele está incomodando um sem número de grupos poderosos. Ainda eu digo mais que isso fica testado aqui nesse vídeo. Eu, se fosse ele, eu não andaria de avião. Principalmente aqui os pedaços particulares. Não esqueçamos que é uma prática comum aqui na América Latina de políticos incomodativos morrerem em acidentes de avião, seja de partido for e por qual motivo for. Principalmente em jato particular. Esse período agora já foram 2. Mas é isso. Como o senhor estava falando da questão do marketing que não existe em torno dele, desses grandes grupos, uma coisa que me chamou a atenção. Ele foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, quase 500 mil de votos, com uma campanha orçada em algo em torno de R$11 mil. E foi feito um comparativo com outra deputada, que é do grupo do PT, e que ela, para ter um quarto dos votos que ele teve, ela gastou mais de 100 mil. Então eu percebi que esses grupos, eles realmente investem pesado no marketing para transformar a pessoa naquilo que é simples. Ele não prometeu nada, ele não fez roubo de urna, ele não distribuiu cimento, ele não prometeu emprego. É muito simples. A política brasileira ela está contaminada com esse grau de corrupção, porque o que você tem é exatamente a entrada daquele indivíduo que não tem nenhum interesse com a pátria amada. Ele tem interesses pessoais. Então ele faz qualquer jogo, ele ou ela faz qualquer jogo. Ele não tem aquele tino, ele não tem aquela coisa salvacionista, mesmo que você não concorde com a ideologia, ou eu, mas é tudo interesse. Como não é interesse pessoal, é porque está ali colocado, Lula como um boneco construído por Fernando Henrique Cardoso, e a CNBB. Então, a política brasileira ela vai se formando assim, desses aventureiros. E esses aventureiros, 80% deles aventureiros, esses aventureiros eles precisam de muito recurso para poder, inclusive, encontrar óleo de peroba para passar na cara, para poder chegar no palanque e dizer, poxa, eu amo vocês e vou salvar o Brasil. Entendo. Bom, a gente vai só abordar um último tópico para que a gente deixe um fio da meada para a gente pegar no próximo vídeo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o diálogo interamericano e o Foro de São Paulo, que é o que a gente vai dar continuidade no próximo encontro. Todos os dois, o diálogo interamericano está mais ligado à social-democracia e ao socialismo fabiano. O Foro de São Paulo está mais ligado ao comunismo, à linha China-Rússia. Na verdade, e isso se reflete em quê? No campo político, PT e PSDB. Então, se nós não atentarmos para a importância desse fenômeno Bolsonaro, nós vamos ficar entre o socialismo fabiano e o socialismo comunista. PT e PSDB. Por isso que aqueles que se dizem hoje adeptos, simpáticos de Bolsonaro precisam aprender
entender o que está se passando com o país, saber fazer a leitura, isso significa muita pesquisa, muito estudo, a internet está aí, para que fujam dessa armadilha da dialética e entendam que apoiar Bolsonaro não é simplesmente ser de direita. Apoiar Bolsonaro é fugir dessa armadilha comunista que está sendo preparada há muito tempo para golpear o país e implantar no país o mesmo modelo que está sendo o modelo piloto da Venezuela. Bom, professor, obrigado e na próxima a gente continua com esse assunto.